Olá pessoal, essa é a Sandra. Este é o Moisés. E antes da gente começar o próximo sinal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, certo? Então nós já tivemos aí o primeiro sinal para a volta de Jesus, os judeus voltando para a sua terra, certo? O segundo sinal seria o governo mundial e o terceiro sinal, o avanço da ciência e da tecnologia. Se vocês não viram lá esse vídeo, volta lá e assiste. E hoje o quarto sinal para a volta de Jesus é a sociedade do fim. Então a gente vai estar falando sobre como seria essa sociedade do fim e as características dessa sociedade, né? E sobre isso que a gente vai estar falando agora. Lembrando que nós estamos falando dos finais dos tempos, tá? Isso. Nós estamos falando se tudo que nós estamos mostrando como sinais comprovam que realmente estamos vivendo os finais dos tempos, né? Isso, então, essa sociedade, tudo é relativo, né, Sandra? Não existe verdade absoluta. Qual é a sociedade, né, que nós estamos vivendo? Como que é essa sociedade do ano 2023? Qual é a sociedade que você e eu estamos inseridos, né? Então, ela é chamada de uma sociedade pós-moderna porque ela é pós-judaico-cristão. Então, judaico-cristão são princípios que foram espalhados pela Igreja de Jesus, especialmente no Ocidente, e que formaram a base da sociedade. Então, e principalmente as constituições na maioria dos países é fundamentado nesses princípios, né? Pois é. Então, como eles estão chamando agora pós-judaico-cristão, por quê? Porque um dos sinais da sociedade judaico-cristã são os absolutos, as verdades absolutas. Uma sociedade pós-judaico-cristã, ela diz que não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. Na verdade, esse relativismo torna a sociedade um caos, que é exatamente o que nós estamos vendo nos dias de hoje. E tudo contra a agenda dessa sociedade é considerado como discurso de ódio. Outra maneira que também eles estão chamando a nossa sociedade é sociedade líquida, né? É uma pós-modernidade ou pós-judaico-cristão ou sociedade líquida. Líquida por quê? Porque ela não tem uma forma única, entendeu? Nada tem uma forma única, nada é estático, tudo vai, entendeu? Como um líquido, né? Que ele toma forma de onde ele estiver, então assim é essa sociedade. Isso é um outro termo para dizer caos, mas tudo bem. Um exemplo que eu posso dar aqui eu estava vendo esses dias, né? Uma lésbica na Noruega, ela foi processada, foi julgada e condenada. Acho que 4 anos de cadeia, se não me engano, porque ela disse que homens não podem ser lésbicos. Dá vontade de rir, porque ela foi processada, gente, e ela foi presa, ela está presa por causa dessa fala dela. Então, por isso que eu falo que é a sociedade do caos, né? Não faz mais sentido. Então, tudo que não é de acordo com o que eles acham que deve ser, eles consideram um discurso de ódio. E imagine aí todo mundo que é de uma sociedade mais lógica, né? Que tem verdades absolutas. Então, você é o puro discurso de ódio para eles, né? Uma coisa terrível. É isso, né? E se a gente for ver hoje também, assim, eu sei que muitas pessoas estão cansadas da política, mas hoje você vê os debates aí nas CPIs, as coisas absurdas, né? Que está acontecendo, né? Assim, um grupo defendendo coisas que não existe, entendeu? E querendo colocar como verdade. E quem está com a verdade é tratado como até louco, né? Então você vê que a situação está bem complicada. Aí você vai para as universidades, você vai para as escolas, você vai no meio dos jovens, é muito difícil também. Falando em jovens, amor, eu vi um educador dizendo assim, ó, que essa é uma geração mimada, que não respeita a autoridade, não respeita os pais, não respeita professores, eles são como pequenos imperadores. Então, é complicado. São pouquíssimos os jovens, né, que não vêm sendo formatados nos últimos 30 anos aí, né, para não dizer doutrinado, mas vem sofrendo uma formatação que você não consegue colocar o contraditório. Ainda mais se esse contraditório traz um fundamento judaico-cristãos, né, que cristão, vamos dizer, né, que você não consegue
é perder tempo. Você vê a característica dessa sociedade que a gente está inserido: relativismo moral, pluralismo, ironia, irreverência, só para dizer alguns. Só que já diz tudo. Agora a pergunta que não quer calar: o que a Bíblia diz de uma sociedade do fim dos tempos? Vamos ver se combina com a sociedade em que nós estamos vivendo? Vamos ler lá Mateus 24:12. Então, Mateus 24:12 diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, é um fato hoje, né? Você vê que, assim, tem tantas coisas loucas acontecendo, né? Tráfico humano, pedofilia, né? O número de crianças que somem no mundo, no Brasil, é absurdo. Quer dizer, luta para liberar aborto. É a coisa que a gente não entende. O amor se esfriou mesmo. Se esfriou completamente. Ao mesmo tempo, né, em que eles são dodóizinho, qualquer coisa, ofendeu, estou ofendido, eles não têm o menor problema de matar uma criança no ventre materno. Exatamente. E outra coisa que a gente vê também é a verdade de Deus é transformada em mentira, né? E aí a gente lembra de alguns versículos da Bíblia que falam exatamente isso, né? Vamos ler lá? Então... Timóteo, 2 Timóteo. Timóteo aqui, né? Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, vai ouvindo aí blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste também destes. São estes os que... Acho que até aqui. Né? Eu acho que é 2 Timóteo 3, de 1-8. Esse que é o interessante, porque faz uma descrição aqui de como que como que são os homens, os seres humanos, né? Como são as pessoas dessa sociedade do fim aqui, ó. Eu acho que nós já... Se você olhar a palavra de um educador aqui que eu li e ver o que Paulo escreveu para Timóteo, nossa, tá dentro, totalmente dentro. Se você vê algumas autoridades, né, não só do Brasil, mas do mundo, a capacidade que eles têm de negar a verdade, mentir na cara dura, né, e tratar como verdade. Eles chamam de narrativa, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que é uma mentira absurda. E o grupo todo fechado junto, contando aquela mentira, sem qualquer medo, né? Então não tem temor nenhum. Nenhum. É absurdo. É absurdo. Aí nós temos aqui Romanos 1,18, né? Deixa eu ler Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Tá? Detêm a verdade, suprimem a verdade. Isso está acontecendo, claro, né, nessa sociedade do fim, né? Aí temos Romanos aí. Ainda no capítulo 1, né, do verso 22 até o 25, diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, de quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, seguindo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Gente, olha só, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Lembra que eu falei aqui que uma marca da sociedade é que eles transformaram a verdade de Deus em mentira? Onde? Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Esse adoraram as coisas, né, e os seres criados ao invés do Criador, me lembrou agora que nós estamos vendo uma coisa muito estranha, né, Moisés? Nas propagandas, nos shows, nas músicas, nas marcas de produtos, nas danças, na moda. Você passa numa loja, você vê lá no manequim, tudo exaltando Satanás. Não é mais disfarçado. Antes a adoração a Satanás era secreta, sociedade secreta, grupo secreto. E que até pessoas que não são crentes, ou não são evangélicos,
não são católicos, eles estão percebendo isso. Uhum. Atores que que não se declaram cristãos assim, né, fiéis, estão percebendo que está uma pressão sobre isso. Uhum. Em vários lugares, em vários sets de filmagem, vários shows, teatros. Porque é quase como um ritual satânico disfarçado de show. Né? E nas músicas a mesma coisa, quer dizer, eles estão exaltando aquele bode, o Bafomete, eles estão exaltando a figura de Satanás, as roupas, com chifre, nas músicas, tem estátuas sendo colocadas em lugares públicos. Nunca se viu coisa igual. Chegou o tempo em que a adoração a Satanás, que é o que ele sempre desejou, né, está crescendo, enquanto os adoradores de Jesus estão aqui nessa terra tentando justamente impedir, né, a propagação disso tudo, está no meio, impedindo a manifestação disso tudo. Eles estão lutando aqui, ó, na área da educação, nos ensinos, livrinhos infantis sobre Satanás, sobre rituais, sobre bruxaria, sobre aquele pentagrama, né? Então, bruxinhos, entendeu? Livrinhos infantis. Não, ninguém fica constrangido mais. Esse é o negócio, tá normatizando. Né? Está normatizado, é isso mesmo. Agora, vou falar uma coisa assim para vocês. Se você tiver estômago, né, para pesquisar e seguir várias pessoas na internet que falam sobre gente séria, você vai ver que esses rituais, principalmente em Hollywood, coisa de filme, séries, você vai ver que esses rituais começam e não são coisas boas. Terminam em orgias, termina até em pedofilia muitas vezes, denunciado por alguns atores né, de Hollywood, que até foram deixados de lado. Então, assim, realmente Satanás está trabalhando duramente para levantar uma geração que vai estar preparado para receber o anticristo. Vem sendo construída essa geração, né? Esse grupo imenso de Isso jovens. É uma coisa importante que você está falando. Essa sociedade, essa geração está sendo preparada, né? Eu não gosto de falar dessa geração porque o Senhor sempre tem os dele nas gerações. Não, tem muitos, Mas é uma sociedade que está sendo preparada em todas as áreas, em todos os seus alicerces, para receber um líder que é o anticristo, né? E que vai, com certeza, levar a adoração de Satanás, né? Vamos ver o que fala Romanos a partir do capítulo 1, a partir do verso 28 até o 32. Pode ler. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, que é o que eles queriam. E a perversidade hoje está forte, né? Para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas fazem, não somente as fazem, mas também consentem aos que a fazem, ou seja, são coniventes com aqueles que fazem. Romanos 1, 28 e 32. Agora, deixa eu falar uma coisa assim para vocês. Às vezes a gente conta certas coisas, né? Ou lê essa passagem de Romanos, e talvez alguns de vocês estão assistindo falam, onde é que está esse povo? Porque nós, que seguimos a Jesus, temos um grupo que nós andamos, de pessoas decentes, né? Claro, ninguém é perfeito, mas pessoas que têm uma certa integridade. Então a gente não escuta notícias de pessoas praticando essas coisas, a não ser na televisão, homicídio, né? Mas se você, por exemplo, eu estou trabalhando num local onde eu converso com pessoas que não são cristãos, estou dando atendimento. Se você escutar o que eles falam, da onde eles vieram, o que eles praticavam, é tudo que Romanos está dizendo aqui. Para nós, então, às vezes a gente conversa com as pessoas
é tão distante acreditar que isso está acontecendo no mundo. Mas está. Em todas as esferas. Exatamente. Não é só com o pessoal de rua, não é só com quem é viciado, não é só com quem é bandido. Não, é com todo mundo. Você vai nas classes mais altas da sociedade, eles têm encontros secretos onde há todo tipo de pedofilia, sacrifício humano, todo tipo de orgia, de coisas satânicas, né? De rituais. Horrível, horrível. Então, assim, se a gente for perceber agora como nós estamos vivendo um período de pessoas perversas, pessoas más, né? O número de crianças que somem hoje é absurdo. Né? E muitos dizem o seguinte: sacrifício humano, sexo e tráfico de órgãos. Então você vê que a maldade humana chegou no limite. Chegou no limite. E tudo que a gente está lendo aqui desses versículos falando dos finais dos tempos, da sociedade do fim, essa é a sociedade do fim. Esse é o momento do fim. Nós estamos nos últimos minutos, acho que é muito, né? Segundos. Então, meus irmãos, se apegue a Jesus. Conserte a sua vida, perdoe que tem que ser perdoado, libere perdão para quem precisa de perdão, conserte a sua vida. Porque assim, a trombeta está para tocar. Isso, e assim, alguém pode dizer assim, mas essas coisas horríveis aconteceu no Império Romano também. Pois é, no Império Romano. Agora é global. Essas coisas todas que nós estamos falando é o mundo inteiro. Está sendo assim, em todos os lugares está acontecendo essas coisas. É uma agenda global, para um líder global. Eles querem preparar a sociedade inteira do mundo para receber esse líder. Nós somos essa sociedade, gente, infelizmente. Estamos vivendo essa sociedade. Então esse é o nosso quarto sinal para a volta de Jesus. E se a segunda vinda de Jesus está próxima, o arrebatamento mais próximo ainda, certo? É o quarto sinal que evidencia que estamos no fim dos tempos. A qualquer hora, como Moisés falou, Jesus pode voltar. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo vídeo.